Bom dia, eu sou o padre Odair Ângelo Agostinho, tenho 68 anos, fiquei 29 anos e 3 meses na comunidade Nossa Senhora dos Navegantes, no Eldorado, e agora, há 3 anos quase, eu estou aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida, Jardim Casa Grande, né? Estou muito feliz aqui e vamos caminhando. Conta a história que o Eldorado existia, né? Era um lugar muito bonito, era um lugar turístico, mas depois, com o passar do tempo, na época o governador Franco Montoro, ele querendo fazer um metrô em São Paulo e passando o metrô na favela do Vergueiro, na estação Vergueiro, no metrô hoje, havia uma favela muito grande ali. E ele desapropriou o pessoal dali para passar o metrô. E ele jogou todo o pessoal para o Eldorado. Aí ele trouxe tudo para cá e soltou aí. Quer dizer, o pessoal veio e Eldorado cresceu assim, desordenado, sem planejamento, sem documento. E até hoje ainda as casas não têm escritura, porque foi crescendo e foi inchando. Quando eu cheguei no Eldorado, tinha 30 mil pessoas, hoje tem 90 mil. Quer dizer, ela foi crescendo e tudo desordenado. E a alimentação não existe até hoje. Algumas casas ainda têm escritura, algumas, mas a maioria não tem, é só contrato de compra e venda. Então é difícil para você fazer um financiamento, você não faz. Era chamado o bairro sem reboque. Eu fazia casa e só via os tijolos lá de fora. Não tinha asfalto quando a gente chegou, depois foi aos poucos, canalizando o riozinho que passava, que hoje é a rua Frei Ambrósio, era o Rio Alberto, jogaram tudo quanto era sofá, coisa ali dentro. E daí a gente foi vendo crescer. Mesmo o pátio da igreja Nossa Senhora do Navegante, havia uma favela muito grande ali. E aí quando canalizou o rio, ela foi tirada de lá e levada para outro lugar. E assim como o Montoro tirou de lá e jogou aqui, foi tirado daí e jogado mais para a periferia. E com isso o Eldorado foi crescendo. E isso fez com que a represa foi esfoliando, porque foi desmatando. E aí havia um enchente, não tinha asfalto, e a areia ia entupindo toda a represa. Quando eu cheguei no Eldorado, a água ali na beira da pista, chegava, podia ver peixe ali, pegava com a mão, porque estava tão contaminado, a água estava tão suja a represa, que os peixes morriam sem falta de oxigênio. Mas hoje, se você pegar ali, a água está 500 metros para baixo da pista já, né? Está lá para baixo do Candeio, para baixo do Beija-Flor, ali soterrou tudo. Aquilo era muito fundo ali, né? Atrás do Candeio. Hoje tudo era campo de futebol. Quer dizer, você vê o quanto que mudou as coisas, quantas coisas tristes que o homem destruiu, né? O campo, no começo, Eldorado, a água vinha no campo. Eu tenho foto lá na igreja lá, que a água vinha no muro da igreja, a represa vinha no muro da igreja. E eu peguei muitos enchentes ali, de que quando chovia, quando não era canalizado o córrego, a água vinha parar dentro do salão. É por isso que a igreja lá tem uma escadaria alta, porque entrava toda a água dentro da igreja, tudo isso. Mas hoje, infelizmente, nós não temos um enchente, mas também você não tem mais aquela beleza que você tinha, que era um lugar turístico, tinha barco, tinha estaleiro de barco. Hoje não tem mais nada disso, acabou tudo. Hoje é só casa e moto fazendo empinando. Quer dizer, uma coisa triste. Então, aquilo que era um lugar, um paraíso, hoje ficou só a Praia Vermelha, representa um pouquinho das casas dos ricos que moravam lá. Moravam no Morumbi e tinha casa de campo ali. No final de semana ele vinha para lá, e pegava o seu barco, saía por ali. Hoje ele vai para Ubatuba, né? E aí as casas ali, tem muitas casas fechadas. Por quê? Porque não tem, a represa está suja, não tem mais aquela navegação, não tem mais caiaque, não tem essas coisas. Então o final de semana era um final de semana bonito. Depois, quando a minha chegada, depois com o tempo, nós começamos
resgatar as festas do Nossa Senhora Navegante. Chegamos a um grande número de pessoas, fazendo artistas famosos. Hoje nem isso tem mais. Acabou tudo, acabou a festa, acabou tudo. Vai acabando a alegria do povo. Então, é esse que é um pouco Eldorado. Ele começou assim. Quer dizer, tudo que começa errado, acaba errado. Mesmo não foi bem planejado, era um lugar bonito. Podia ter tido um desmatamento, podia ter feito um loteamento, mas com um lote de 500 metros, de casas centralizadas. Não, foi crescido assim, jogado. Hoje você tem o Morro dos Macacos na Avenida Alda, que também aconteceu a mesma coisa. Foram desmatando, entrando, e a areia foi sobrando a represa, você perdendo toda a parte bonita que você tinha do Eldorado. Só ficou o nome de Eldorado, mas hoje já não é mais aquele recanto bonito, aquele lugar de prazer, de final de semana, o povo passava por ali. O que eu sinto de saudade lá é do povo, sabe? O povo é um povo muito bom, eu nunca tive problema com ninguém lá. E como eu também não tenho aqui, né? Mas o povo é muito prestativo, acolhedor. Agora, o restante ali você não tinha, você tinha saudade das festas, né? Daquelas festas bonitas que a gente fazia, né? Aquelas procissão de barco. Hoje você não tem, é triste quando chega dia 2 de fevereiro e você não tem mais aquelas coisas que a gente fazia. Então isso dá saudade, é uma coisa que passou e hoje provavelmente não vejo chance de voltar, né? Não vejo. Pode ser até que um dia venha acontecer, mas não vejo por hora acontecer mais aquelas coisas bonitas. Então a gente sente saudade desse momento. Mas fora disso, o que a gente sente saudade é do povo mesmo. Porque o povo é um povo sofrido, um povo bom, é um povo que se doa. A procissão de barco era uma coisa fantástica. Nós chegamos a ter 25, 30 barcos fazendo. A gente ia lá no campamento do engenheiro, às vezes vinha com o barco lá do Riacho Grande, fazia 2 horas e meia de travessia com a Santa e passava no campamento dos engenheiros, os outros barcos estavam esperando, a gente juntava com os barcos e chegava com a procissão até na prainha embaixo da represa para depois subir a pé. Agora, são coisas que hoje eu não vejo mais razão, não vejo mais possibilidade de acontecer, principalmente com quem está na frente agora da igreja lá também, não viveu essa história, então não sente saudade. Mas, olha, pensa num lugar de dificuldade de viver, assim, o povo sofria muito, era um lugar pobre. Ônibus, não tinha ônibus que vinha, não tinha situação, o povo sofria demais. Só no começo eles largavam, o ônibus parava lá embaixo, tinha que ir a pé, ter todos esses bairros, maçando rua, barro, porque não tinha asfalto, enfim, era um povo que sofreu demais. Né? Então, e continuou pobre, mas teve uma época que parecia uma miséria, né? Quando se falava assim, e violento também, muito violento. Porque quando tem essa miséria, a violência chega mais cedo. O pessoal fala, você mora no Eldorado, vou em Diadema, não vá no Eldorado, porque lá você não sai vivo. Então tinha esse preconceito, mesmo na época ali, o Pichote foi morto ali, as coisas foram tudo, então era muito difícil ali. Então eu mesmo, mas que a minha casa paroquial morava parede e meia com a favela ali que chamava Favela do Sossego. Só não tinha o sossego. E já levantado no dia de manhã, corpo de um lado, cabeça do outro, cortado no facão. Isso a gente viu. Agora, foi um momento, passou, né? E as coisas hoje é de outro jeito. Mas foi muito difícil. Difícil mesmo. Porque você não tinha pronto-socorro, você não tinha ônibus que chegava, você não tinha nada. A mulher daquela época é mais ou menos igual hoje. Eram até menos, tinha mais, talvez até mais responsabilidade, porque eram mães que tinham que trabalhar e uma vida difícil para criar os filhos, longe
de tudo, longe de médico, longe de atendimento, longe de escola, não tinha escola, quer dizer, um povo sofrido mesmo. Eu acho que hoje ela está bem mais fácil hoje do que elas enfrentaram a Barra naquela época. Olha, politicamente no Eldorado era muito mais politizado do que hoje. O pessoal eu cheguei na época que ainda tinha compra comunitária. E se formavam os grupos, as comunidades de base, a comunidade das SEBs era bem ativa, e o pessoal se juntava, comprava caminhões fechados em cooperativa para depois distribuir para sair mais barato. Então, eles tinham uma organização, tinha tudo isso. E um pouco que as SEBs fazia muita reivindicação de luz, de asfalto, de água. Hoje você não precisa comprar comunitário, toda esquina tem um boteco lá para vender. Você tem água dentro de casa, você tem luz dentro de casa, você tem asfalto na porta. Então, desmobilizou o povo. Então hoje está cada um para si. Então, mas de primeiro eu acho que politicamente era melhor do que agora. Agora ele está muito individualista bom, se bem que hoje ninguém está pensando mais em política, só sabe meter o pau e falar que não presta. Mas também não para ver, para analisar, para ser um grupo, para se formar uma base. E naquela época nós tínhamos uma base muito boa. É aquilo que eu falei para você, como cresceu desordenado, casava, aí o pai está lá, o pai, 3, 4 filhos, aí esse filho engravida a menina, o que vai fazer? Fazia um puxadinho na casa, aí vinha mais um parente do norte, puxa mais um pouco, e a casa foi crescendo, foi um amontoado de pessoas. Hoje tem puxado para lá, puxado para cima, para o lado, o que puder, porque não dá para comprar um terreno. Hoje um terreno ali custa 100 mil reais. Agora, o que ele faz? Com 100 mil, ele faz mais uma casinha em cima, mais um cômodo em cima, e aí vai mais 2 moleques, 3 moleques, e vai fazendo um monte de pessoas. Então, no mesmo espaço que nós tínhamos 30 mil pessoas, hoje nós temos 100 mil. Quer dizer, olha o tanto que aumentou, as ruas são as mesmas larguras, as casas praticamente as mesmas, só que aumentou, puxa cômodo para lá, puxa para cima, puxa do lado, e vai ficando esse amontoado de gente, que não é nem... Aí a pessoa não tem uma vida digna, você não pode ter um casal que tem o seu quarto, com um banheiro dentro de casa, você está tendo muitos casos que o quarto do casal é separado com uma cortina, você não tem nem como fazer uma relação sexual, tem filho dormindo para lá, dormindo no pé da cama, quer dizer, uma vida sofrida. Hoje é um mundo cão, e o povo também foi se afastando de Deus. Eu vejo que hoje tem milhares de igrejas evangélicas, católicas, mas o povo parece que está descrente. Ele já perdeu a fé, perdeu a esperança. E o negócio dele é beber e fazer mais o que dá na cabeça. Mas não tem mais aquela coisa, parte religiosa, aquelas coisas que os idosos traziam dos seus pais. Hoje os filhos não ouvem mais os pais. Os pais falam uma coisa, os filhos não estão nem aí. Então, hoje estão trocando o dia pela noite. Quando você acordava às 5 horas da manhã para trabalhar, hoje o menino está chegando em casa às 5 horas da manhã. Quer dizer, e vai dormir até meio-dia. Quer dizer, não dá, você não tem mais aquele esquema de família, de almoçar junto, nem os domingos mais, não dá, quando você está almoçando, o outro está levantando, o outro está deitando, perdeu tudo essa beleza que tinha as famílias. Então, você perdendo a família, você perde a sociedade. O que eu estou falando, os jovens antigamente ainda tinham respeito, ouvia, quando respeitavam a pessoa mais velha, ia sair, pedia licença, faz isso. Hoje, o jovem passa por você, não cumprimenta, com o boné na cabeça virado, fone de ouvido no ouvido lá, e celular na mão, e acabou. Ele não fala com ninguém, ele não conversa com ninguém, não tem... Parece que o jovem de hoje não é mais social. Ele é individual, ele é virtual, ele não existe.
Então nem dentro de casa, nem fora de casa, a pessoa vai na igreja e ele entra com boné. Ele não sabe nem o lugar que ele está, tanto faz estar no campo de futebol, que ele está na praia, que ele está na igreja. Ele não tem parece que não tem um lugar mais de respeito, respeitar a pessoa mais de idade. Se ele entrar no ônibus hoje, ele sentar, se tiver uma pessoa de idade, ele vai ficar sentado e o outro de pé. Ele não tem mais, parece, essa sensibilidade com o próximo. É um jovem hoje mais perdido. Eu antigamente, há 30 anos atrás, a coisa era um pouco diferente. Mas isso não é porque é Eldorado, isso porque é a sociedade hoje. Eu sempre voltava a dizer, eu não saberia nem como apresentar hoje. Olha, é um lugar que você luta para sobreviver. Quem pode mais chora menos. Mas não é que o povo é ruim, não é que a sociedade nos levou a fazer isso. Nós estamos num mundo assim, salve quem puder. Então mas eu ainda tenho muito lembranças boas de Eldorado. Quem viveu não te esquece jamais. Eu acho que é a bondade do povo também, né? Não sou eu eu não fiz muita coisa lá. Quem fez foi o povo, a gente estava no meio. O que você pode dizer é que a gente cresceu lá. Eu cheguei lá eu tinha menos de um mês de padre. Eu estava aprendendo a ser padre. Quer dizer, e lá não morava padre lá. Então, à medida que a gente começou a residir ali, e a comunidade foi crescendo junto com a gente. Então a gente passou a ser uma referência. Pessoas que eu casei, depois eu batizei os filhos, depois casei os filhos, depois batizei os netos. Quer dizer, você passa a ser uma referência na família. Então muitos hoje que falam assim, hoje tem muita gente lá que vem batizar aqui, diz assim, você é o padre da família. Então é por isso que eu fiquei. Porque eu fiquei lá 29 anos e 3 meses. Então a gente tinha uma referência, só tinha eu, não tinha outro. Então para falar assim, o outro era melhor, o outro... Não é que eu era melhor que o outro, eu era o único. Então o pessoal acostumou com o meu jeito, eu me identifiquei muito com o povo, a gente trabalhava bastante, mas trabalhava junto. Então não sou eu a referência. Se eles têm eu como referência, eu tenho eles como referência. Olha, as crianças, primeiro, a mensagem que eu deixo, não para as crianças de Eldorado, qualquer ser humano, obedeça aos seus pais, dá valor na família, participa da comunidade, reza, seja um pouco solidário com o outro. Nós estamos crescendo no mundo, hoje uma criança com 2 anos, primeiro você tinha uma chupeta na mão dela, hoje você tem um celular, o pai já não dá mais nada, a criança só sabe pedir. Ela só sabe receber, ela não doa nada, ela não é ensinada a repartir. Se você der um brinquedo dela para outra, ela briga, porque ela não sabe ser solidária. Quando eu era criança, era um brinquedo para todos os 7 filhos, um só para todos. Agora, cada um tem o seu, e aí daquele que põe a mão no que é do outro. Então ele é acostumado a só receber, a pedir, pedir, pedir. Eu quero. Se não faz, ele embirra, joga no chão e os pais deixam quieto. Não, acho que teria que fazer uma formação direta, diferente. Os pais têm um pouco mais de responsabilidade, mais autoridade sobre os filhos. Não é bater, mas é ensinar. Se ensina de pequeno, depois de grande não tem mais jeito. Eu acho que o ser humano, quando ele perde a história, ele perde a referência. Eu acho que o mundo de hoje está perdendo essa referência. Ele não tem mais um ídolo. Né? Hoje você tem milhares de ídolos. Né? Ídolo da bola, do cantor, das drogas. Você tem ídolo em tudo que é hora que fala que é líder. É ídolo. Mas não é. Ele não é referência. Referência é quando você tem uma história, quando você tem raiz fincada no lugar. Quando você perder a história, você perdeu as suas origens. Então muita gente no caminhar da vida hoje, quando ele cresce um pouquinho financeiramente, ele esquece de onde ele veio, de onde ele era, quem que era a família dele. Ele esquece, ele acha que a partir do momento que ele tem dinheiro, ele não tem que voltar. Nós perdemos as nossas raízes, nós não temos história. Não tem história se não tem referência.
Então a nossa referência é voltar à nossa história, não perder suas raízes. Exatamente, os alagamentos eram exatamente isso, porque foi desmatando de qualquer jeito, sem a mínima coisa, foi soterrando as represas embaixo e a água não tinha para onde correr. Então havia muito alagamento. Eu mesmo atolei várias vezes o carro no pátio da igreja, porque não era asfaltado, não era nada. Mas era tudo chão, então você atolava, porque a água vinha até, entrava no salão, bobeasse, entrava dentro de casa. Então isso dava muito alagamento. Primeiro, a canalização pequena. Você tem cano 3/4 hoje, claro que vai dar enchente. Então você não tinha mais vazão embaixo. A água represava, voltava. Então, muitos e muitos alagamentos que não transitava ali durante o dia inteiro. A água vinha e até no estuário todo não passava. Nem carro, nem de a pé, nem de nada. O riozinho era muito pouco ali na Frei Ambrósio. Então, foi muito terrível esse momento. Mas o alagamento tinha bastante.